29 de setembro, segunda-feira. Esse que vos fala Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o grupo Cruz e Força e Fé no WhatsApp. Como disse a pastora, nós estamos vivendo no mundo do WhatsApp, né? Então ela perguntou na igreja, quantos aqui não tem WhatsApp? Ninguém levantou a mão, todo mundo tinha. Então realmente nós estamos vivendo nesse mundo do WhatsApp, né? Então vamos gravar hoje, começando com oração. Se você não aceitou Jesus, quer aceitar depois desse estudo, se o Espírito Santo tocará no seu coração, aceite Jesus, confesse seus pecados e procure uma comunidade cristã para exercer sua fé. Continue nos assistindo, agradeço a assistência de todos. Oremos, Senhor Deus, abençoa essa difícil tarefa de nós entendermos, edificar a nossa fé além da fronteira de Planck, onde a matéria e o tempo e o espaço parecem confundir a nossa consciência, mas além dessa fronteira está a fé em Cristo Jesus. Queremos estudar o teu capítulo 4 do livro de Hebreus, que estamos fazendo essa série de estudos, é tão importante para mantermos a fé verdadeira, a sã doutrina, que hoje é tão bombardeada, tão cancelada pelo governo, pelos estados, pelas nações em revolta contra Cristo e o seu reino vindouro em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, para reinar 1000 anos de paz, sem vulto preto, sem demônio na terra mais. Em nome de Jesus te pedimos, te agradecemos. E vamos então à leitura e ao estudo com notas do capítulo 4 da Epístola de Hebreus de São Paulo, uma série que nós estamos concluindo depois da série de Hebreus, depois da série de Efésios e da carta de Paulo aos Romanos. Portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de nós. Então, no capítulo 3, Paulo tinha nos alertado, nos exortado diariamente a nós não deixarmos o engano do pecado endurecer nossos corações, como nós vimos aí em Nova York, na Sexta Avenida, anteontem, uma passeata contra Israel, pedindo o fim dos judeus, lá em Nova York, antes da sessão da ONU, onde o primeiro-ministro de Israel foi se justificar, foi debater sobre a guerra de Gaza, que guerra de Gaza está parecendo os escombros da Segunda Guerra Mundial. Só ruínas, uma população sem recurso nenhum para sobreviver, sob bombardeio do governo de Israel, querendo tirar o governo nazi-fascista do fanático islâmico do Hamas. Então nós já estamos vivendo ali uma cidade como na Segunda Guerra, Grande Guerra Mundial, em escombros, como Berlim, na Alemanha. Uma das razões que eu acho que está acontecendo isso é esse fanatismo da religião islâmica. Paulo nos adverte lá em 1 Coríntios, nós queremos fazer uma leitura também de 1 Coríntios, uma série de leituras, mas ele nos adverte lá em 1 Coríntios para nós não sermos orgulhosos contra os judeus. Mas ele disse que os judeus pecaram, caíram, e Deus usou de misericórdia para os gentios. Mas nós, gentios, não devemos ser orgulhosos. O que significa isso em relação aos judeus? Porque os judeus podem ser reenxertados na oliveira verdadeira, que eles são ramos cortados, alguns, né? Mas Deus é poderoso para reintroduzi-lo na seiva, na raiz da oliveira verdadeira, que é Israel e a igreja, né? A igreja, Israel é a igreja de Cristo. Então, nós não devemos ser orgulhosos contra os judeus. O que significa isso? Exatamente o que aconteceu com Maomé, com o islamismo. Ele se levantou orgulhosamente, primeiro queria converter os judeus à sua religião do Ra-Alá, que era um ídolo, um demônio, né? Um deus da Kaaba hindu, que existia em Meca. E ele pegou aquele deus de Meca e transformou num único deus e destruiu todas as outras imagens. Ele queria converter os judeus a isto, essa religião hindu reformada, e os judeus rejeitaram. E aí ele passou a matar os judeus. E de lá para cá,
É o que eles têm feito, né? E aos cristãos também. Eles chamam de Jimmy, a escravidão que ele causou aos cristãos da Europa, né? E a perseguição ao sudário que fugiu lá do Oriente Médio e foi se esconder pela Europa, né? E hoje está lá em Turim. Então houve toda essa perseguição de Maomé, que morreu e não ressuscitou, disse que subiu ao céu, mas desceu, está lá os ossos em Meca. Então esse falso profeta, né, que tem mais quase 1,5 bilhão de seguidores, eles querem o fim dos cristãos, o fim de Israel. Então eles falam nos profetas, falam em Jesus, etc., mas se orgulharam contra os cristãos e contra os judeus. Então você vê por que Paulo nos advertiu lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, nós não ficarmos orgulhosos porque sermos cristãos, mas tememos a Deus, que usa de misericórdia para com todos, e que uns muçulmanos se arrependerem, claro, Jesus também vai usar de misericórdia com eles, apesar desse orgulho, desse fanatismo louco do Hamas e outros grupos terroristas que estão assombrando o mundo com seu ódio, com suas crueldades contra os judeus agora, e também contra cristãos, como aquele atentado da Espanha de 200 e tantos espanhóis civis inocentes ali que estavam trafegando no metrô da Espanha. E também os judeus ali de Buenos Aires, né, o prédio de Buenos Aires que o Irã derrubou. Então esse povo aí está causando todos esses conflitos, essas guerras que vai levar ao Armagedon. Jesus já falou há 25 anos atrás, ele falou no Armagedon, vai haver essa terceira guerra mundial, já começou na Ucrânia, né? E está prometendo continuar, né? Atingir, segundo algumas irmãs videntes aí cristãs, diz que o Putin, essa Rússia, vai entrar até a França, e lá na França é que ele vai ser derrotado. Então vai passar pela Alemanha, Polônia. Então vai haver muita tristeza ainda nesse mundo, por causa dessa soberba, desse orgulho do homem e da influência dos vultos pretos, demônios, que leva as nações a guerrearem e a se matarem, né? Por nada, por terra, por qualquer coisa, né? Por ódio, por orgulho, por inveja, seja lá o que for. Fazendo a obra do diabo, roubar, matar e destruir. Então, por isso nós devemos sempre limpar o nosso coração, procurar a santidade em Deus, na palavra de Deus, o que nós estamos fazendo com essa série de estudos de Hebreus, principalmente nessa época em que os cristãos estão sendo enganados para seguir a religião hindu ou islâmica, de cremar os corpos dos pais, dos avós, né, próprio corpo dos filhos, dizendo que isso aí é um crematório, uma coisa bonita, é uma coisa espiritual, tem um incenso lá e tal. Isso não é uma coisa diabólica, assim, cremar as pessoas, o corpo das pessoas, porque tem os sômates, que são os genes vivos no sangue do humano, que fica para sempre, aquele tijolinho da ressurreição em Cristo, daqueles que tiverem uma boa memória em Cristo. Nós devemos lutar por essa nossa boa memória, né? Num bom proceder, num bom testemunho, até mesmo um martírio, como diz Santo Dionísio, que foi decapitado e levou sua cabeça e saiu pregando até o monte onde ele foi sepultado. Imagina só o que os carrascos sentiram, né? O Deus da vida, da alma que dá vida, fez esse extraordinária sentença diante do carrasco, né? O cristão martirizado levando a sua cabeça e pregando o evangelho para toda a cidade, lá na França até o monte onde ele foi sepultado. Então veja que a tradição cristã, judaica, é o sepultamento. Nunca foi cremação, é obrigatório na Índia, porque lá eles são espíritas, né, hindus. E eles cremam num rio cheio de esgoto, lá, rato e tudo. Eles cremam os corpos ali, é obrigado. Se o sepultar é da prisão, é crime lá na Índia. Se sepultar alguém, tem que cremar. Então, porque a religião dele é espírita, né? E o diabo, ele não quer ressurreição de corpo, ele não gosta de falar da ressurreição de Cristo, né? Os anjos caídos não têm corpo, então eles desprezam o corpo humano, mas tem inveja do corpo humano. Por isso possui as pessoas com vício, com droga, com bruxarias, etc., e falsas religiões. Porque para nós o Evangelho foi pregado assim também como a eles, mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então a fé é aquilo que nos salva. A fé, ela é invisível, ela é colocada, é um dom de Deus no nosso coração, na nossa consciência. Então eu não discuto, né? A pessoa diz, Gaza tem que devolver para o Hamas e reconstruir, sair Israel. Mas tem uma profecia que diz que Gaza vai ficar na mão dos judeus. Será que a palavra de Deus vai voltar atrás? Eu acho que não.
Então não adianta, a gente não discute. Fé é fé, profecia é profecia, a palavra de Deus é eterna, Ele é todo poderoso, o que Ele falar se cumpre. E aí a pessoa crê ou não crê. Se a pessoa não crê, tudo bem, ela vai seguir aí lutando contra Deus, como diz aquele velho ditado, dando murro em ponta de faca. Né? Que você lutar contra Deus, como dizia aquele membro do Sinédrio, né? Gamaliel, ele dizia, olha, se vocês quiserem combater os apóstolos, se eles são de Deus, vão permanecer, vão vencer vocês. Se não, são de Deus, eles acabarão. Vocês não podem lutar contra Deus, porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse, assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Então veja que Deus tem um repouso, ele criou um paraíso onde nós não precisávamos trabalhar tanto, né, para sobreviver, para comer. E eu venho da cidade, eu fico dias para esquecer as imagens dos olhos, do coração das pessoas que estão comendo lixo, né? No lixão da cidade. Então a gente fica muito marcado por esses olhares de pessoas comendo lixo na cidade. Pessoas que perderam a força, como diz a pastora, né? Perderam a força para lutar, para trabalhar, estão na rua, comendo lixo, perderam o equilíbrio emocional, perderam a sua força econômica e estão lá comendo lixo nas ruas. Isso é uma coisa triste que nós vemos hoje nas cidades, né? Aqui no Brasil e pior ainda lá em Gaza, tudo sob escombros destruídos, né? Então a situação do mundo, da humanidade está passando por uma época de muita abundância para uns e falta completa para outros. Uma situação injusta, mas não é o comunismo que vai resolver isso. Mas é Jesus Cristo, com o seu coração, com sua generosidade, sua misericórdia, e o seu refúgio, o seu repouso. Então, esse repouso que Deus nos dá para conhecer a natureza, dominar, usufruir os frutos da sua criação, a matéria não é nada mais do que informação, né? São bibliotecas de informação, a matéria, da energia, né? E a energia nada mais é do que o movimento da vontade de Deus. Tudo se faz segundo a sua vontade, como ele for feito, exceto o mal. Porque o mal é a ausência exatamente dessa vontade e da ausência do bem de Deus. Porque ele falou em um determinado lugar do sétimo dia, Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Neste lugar, novamente, não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade. Então, Deus anuncia na sua palavra que alguns ainda faltam entrar, como Jesus diz, ainda tem ovelhas que não é desse aprisco de Israel, que são gentios. E nós entramos ali, os gentios entraram no aprisco de Israel por causa de Jesus e porque ele pagou o preço do nosso pecado. Então, essas pessoas que têm a fé entram no repouso de Cristo, que Deus preparou para um dia nós repousarmos nossa consciência no paraíso de Deus, novamente no céu, levados pelos santos anjos. Novamente ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: Hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvides a sua voz, não endereçais os vossos corações. Porque se Jesus lhes houvesse dado repouso, aí aqui eu acho que é Josué, né? Josué, ele trocou, porque o nome de Josué é o mesmo de Jesus, né? Então, Moisés com Josué, né? Se tivesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, então, Josué foi antes de Davi. Davi falou que haveria um novo dia de repouso, um novo dia de profecia, que foi a plenitude dos tempos. Nós estamos estudando as epístolas de Paulo, que era o maior intelectual de sua época, né? Paulo falava grego, aramaico, hebraico, latim, e ele entendia toda a cultura grega dos filósofos, que ele falou com os filósofos em Atenas, e também da cultura sacra judaica da revelação mosaica e profética. Então, e de Jesus, que ele aprendeu diretamente, Jesus ressurreto e glorificado do céu. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso também cessou as suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Então, esse novo repouso nós vamos ter, claro, que é no Éden, no paraíso, no céu, onde nós vamos ser ressurretos, levados pelos anjos, depois de passarmos lá nas margens do rio da vida, purificando as nossas almas para entrar no céu, porque nós não podemos entrar só se nós formos santos já nessa vida, que nós podemos ir direto para o céu, o trono de Deus, né? Mas se não,
nós ficamos ali nos lavando nas águas da margem do rio da vida, do paraíso, do Espírito Santo, até que a nossa alma seja perfeitamente purificada e santificada, complete a santificação do Espírito, nós possamos ver a face de Deus e adorar e louvar com os santos anjos e os Espíritos aperfeiçoados no céu, na Jerusalém celeste para sempre. E vamos voltar para a terra e reinar sobre as nações, sobre as cidades, 1000 anos antes do juízo final e do novo céu e nova terra eterna, com a matéria eterna. Agora a informação, a sabedoria, toda a plena sabedoria de Deus eternamente, como os santos anjos já estão usufruindo, e os espíritos aperfeiçoados dos santos estão no céu. Esforcemos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade, e esforcemos-nos para construir a nossa fé, crer nessa palavra de Deus. Estudando, meditando, orando, né? Renunciando o mal, renunciando o vício, renunciando o pecado e fazendo obras de caridade, obras boas, obras de amor, obras ao próximo, de louvor a Deus, serviço a Deus, a liturgia de Deus, a palavra de Deus, o ensino que Deus preparou para nós vivermos ainda esse tempo de essas poucas décadas de vida nesta terra, tão tumultuada de guerras. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, discerne os pensamentos e intenções do coração. Então a carne e a matéria, a palavra penetra e chega ao limite da matéria, das intenções do coração, da consciência do homem, e santifica toda a nossa consciência e marca a nossa consciência com a santificação, com a palavra de Deus. É poderosa por isso, porque ela transcende a matéria, a informação do sono, da vida, dos políticos, da economia, das indústrias, das cidades, dos homens, e chega à cidade de Deus no céu. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Então a fé, ela é nos tirada pelos professores, pelos políticos, pelas religiões fanáticas, a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então até tem judeus hoje que acreditam que Jesus é o Messias, mas poucos que ele também é Deus, né? E nós cristãos, católicos, né, vamos dizer assim, evangélicos, nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, como a pastora nos dá a bênção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os padres também nos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a marca da nossa consciência nas revelações que Deus fez ao longo da trajetória da salvação da humanidade. E o sumo sacerdote é Jesus Cristo, que está, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores das nossas enfermidades, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Então esse Jesus intercede por nós. Estamos orando aí pela irmã Brumilda, que está, uma senhora de 70 e tantos anos, que está com fratura, esperando a sua cirurgia que seja bem sucedida. Também é o filho de Deus, que vai fazer uma cirurgia de câncer, né? Pedimos a Deus aqui as intercessões de Jesus para que essas cirurgias sejam bem executadas e a recuperação seja rápida e pronta. Portanto, acheguemos-nos confiantemente ao trono da graça para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Esse é o tempo de oração e de necessidade que podemos chegar sempre ao trono de Jesus com confiança, que Ele sempre fará o melhor para todas as almas que firmemente guardam essa fé. Então esse foi o estudo do capítulo 4 da Epístola dos Hebreus. Agradeço a sua audiência e inscreva-se no canal. Se não é inscrito, dê um like, faça o seu comentário, dúvida. Nós responderemos com muita satisfação. Esse que falou, Alf. E se você não aceitou Jesus, faça o apelo que aceite, confesse seus pecados, procure uma comunidade e o batismo cristã, para que Deus abençoe e você também entre nesse repouso que está guardado para a nossa alma no céu e a ressurreição do nosso corpo, sepultado aqui na terra, para reinar com 1000 anos em Cristo, sobre cidades e depois no juízo final, no mundo e universo, na Nova Jerusalém Celeste, eternamente na matéria eterna e física material, eterna. Como Jesus, o corpo, então, voador, um corpo que
vai para o céu e até planeta Vênus, como ele prometeu, estrela da manhã, será dada ao corpo celeste humano que ele recriará. Com sua fé, nós teremos repouso das doenças, enfermidades, das cirurgias, das angústias, das dores, dos medos, em Cristo, Senhor nosso, sumo sacerdote, Filho de Deus, que nos deu esse maravilhoso repouso para todo sempre. Amém. Abençoe em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Resplandeça o seu rosto com misericórdia e paz. Amém.